Entrevista coletiva de Matheus Peixoto na semana que antecede mais um confronto pela Série A, dessa vez diante do Internacional, partida que será realizada no domingo no estádio Beira-Rio. Peixoto, primeira pergunta é de Thiago Nunes, da TV Papo by Bitcom. Apesar de não ter conseguido a vitória em casa no último domingo, o time mostrou uma força grande na busca pelo empate e conseguiu no último lance. Como foi para você dentro de campo esse momento? Primeiramente foi um ponto importante. Se você for olhar o jogo, né, a gente estava perdendo de 1-0 e buscou um empate no último minuto, né? Claro que a gente queria a vitória, mas foi um jogo muito difícil. A equipe do Atlético é muito bem treinada, né? Todo mundo que acompanha o Brasileirão sabe disso. Então, claro que a gente queria a vitória a todo momento. A gente teve chance, né, de abrir o placar e acabou tomando um gol ali na reta final do segundo tempo e depois a gente conseguiu recuperar. Vale destacar isso, né? A gente vinha sofrendo uns gols e estava deixando um pouco a desejar depois. Então, creio que esse jogo foi para isso, para mostrar a superação do nosso elenco. Pergunta de Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. Peixoto, o Juventude mostrou evolução quando teve uma semana de treinos. Após essa sequência de jogos, o que é necessário melhorar para encarar o Inter? Como falou, a gente estava vindo numa sequência muito pesada de jogos e agora a gente tem uma semana cheia de treino. Esses primeiros dias agora mais por conta da recuperação, de botar o tanque cheio. E agora o Marquinho, junto com o Edu, com a galera da comissão técnica, vê o que a gente errou nesses jogos, viu também o que a gente acertou, que teve também muitas coisas boas para a gente melhorar mais ainda, né, esse aspecto, tanto positivo quanto negativo. Então eu creio que essa semana cheia vai ser importante. A gente tem um clássico gaúcho no domingo, que é muito difícil, então a gente tem que estar preparado. A gente vai se dedicar durante a semana para poder pegar o Inter lá, todo mundo inteiro, todo mundo 100%, para poder buscar ponto lá fora. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Como você recebe as sondagens do Internacional em torno da tua contratação para o ano que vem, justamente na semana que antecede o confronto entre os times? Pois chegou até a mim algumas coisas, sim, não só do Internacional, de outros clubes, mas minha cabeça está totalmente focada aqui, até porque eu fiz o 7º jogo no Juventude. Até antes do meu 7º jogo já tinha vindo algumas coisas, algumas sondagens, mas eu deixei bem claro para a galera aqui, para o Barbarotti, para o meu empresário também, que cuida disso. Falei, olha, eu tô com a cabeça só no Juventude, focado em ajudar o Juventude. Foi o clube que abriu as portas para mim, então eu tô me dedicando ao máximo para isso, para cada jogo dar o meu melhor para ajudar o Juventude na competição. Eu creio que eu vou honrar essa camisa até o final. E esse lado extracampo, de proposta, de coisas, eu deixo para o meu empresário. Esse é o papel dele. A minha cabeça está somente focada em jogar futebol. Pergunta de Marcelo Rocha, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Nos últimos 2 jogos fora de casa, o time não conseguiu fazer gols. O que precisa mudar do comportamento do time como visitante para conseguir vazar a defesa colorada? Sim, contra o Ceará a gente fez uma partida abaixo, isso foi bem notado por todo mundo e até a gente se cobrou bastante com isso. A gente não conseguiu agredir muito o Ceará. Depois, no segundo tempo, na reta final, a gente conseguiu ainda ter algumas chances, mas sem muito êxito. E contra o Bahia eu creio que a gente fez uma boa partida, a gente conseguiu propor o jogo, tivemos chances. Série A é muito difícil, a gente pega adversários de um nível alto e a gente acaba tendo poucas chances de gol, então a gente tem que procurar as poucas chances que a gente tem, fazer os gols, né? Então eu creio que contra o Ceará a gente não teve tantas, então a gente deixou um pouco a desejar, isso todo mundo se cobrou aqui internamente. E contra o Bahia, a gente fez uma boa partida e acabamos tomando um gol bobo ali no segundo tempo. Tentamos buscar depois, mas infelizmente acabamos derrotados. Mas, como eu falei, o campeonato difícil campeonato brasileiro é um campeonato muito difícil, então não tem jogo fácil. A gente foi para 2 jogos fora, a gente queria muito pontuar, mas infelizmente não vencemos, não empatamos o jogo, né? E agora focar nessa semana cheia aí,
procurar se dedicar ao máximo para poder enfrentar o Inter no domingo, quem sabe aí buscar a vitória. Pergunta de Roberto Perusso, Globo Esporte RS. O Marquinhos Santos comentou no pós-jogo que o sistema ofensivo ainda deixa a desejar na questão de criatividade. Que pontos você acha que faltam para o ataque se sobressair ainda mais em relação às defesas adversárias? Sim, ele tem cobrado bastante isso da gente, né, no dia a dia, às vezes com muita conversa, né, porque a gente não estava tendo tempo para treinar, às vezes era muito vídeo, e eu acho que com essa semana cheia isso vai ajudar muito a gente, né. O Marquinhos é um cara muito inteligente nesse aspecto, ele estuda muito o time adversário e ele procura sempre deixar mastigadinho pra gente as jogadas que a gente tem que fazer. Então essa semana vai ser importante porque ele vai passar esse feedback pra gente. Então eu creio que a gente estava pecando muito no último passe. Às vezes a gente tinha a opção de jogar pra frente, mas a gente optava por um passe mais pro lado, e isso os times na Série A, eu acho que todos ali têm essa virtude de quando estão sendo atacados, eles abaixam um pouco a linha e acabam pressionando um pouco mais o portador da bola. E isso a gente estava tendo um pouco de dificuldade de acelerar esse jogo ali no último terço. Então eu creio que isso vai ser consertado. Essa semana cheia vai ser muito importante para a gente acertar tudo que a gente tem a melhorar. Então eu tenho certeza que o Marquinhos junto com a comissão vai passar esse feedback pra gente, vai deixar tudo mastigadinho do que a gente tem que fazer para melhorar, para chegar no domingo e fazer um bom jogo. Pergunta de Gustavo Pasquale, Rádio Portal da Bola. Peixoto, você é o artilheiro da equipe e está na disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro. A que você acredita esse bom momento? Olha, sem dúvida os meus companheiros. Todo mundo sabe que eu sou um centroavante camisa 9. Eu não sou aquele cara que vai driblar 2, 3, 4 jogadores para fazer uma grande jogada. Eu sou um finalizador ali na área, então eu dependo muito dos meus companheiros, mas também tenho meus méritos. Eu sou um cara que me dedico muito no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos também. Procuro sempre dar o meu melhor. Então eu creio que isso é fruto de todo um conjunto, né? Do meu dia a dia, do mérito dos meus companheiros, da comissão também, que me passa total confiança. Então creio que isso é todo um conjunto de um trabalho para esse sucesso que eu estou tendo. Thiago Nunes, TV Papo by Bitcom. O Juventude vem de uma sequência forte de jogos e pouco tempo para treinar. Agora o elenco terá semanas cheias. Será importante para a recuperação física e principalmente para trabalhar pontos específicos? Com certeza, como eu falei antes, né? A gente vinha numa maratona de jogos muito pesada, jogos fora, então isso acaba desgastando muito as viagens, conexões, é muito desgastante mesmo. E agora a gente, com essa semana cheia, a gente consegue encher o tanque para no domingo estar 100%. Claro que a gente teve alguns atletas até com muitos desgastes nesses últimos jogos. Teve até o Jesus que pesou um pouquinho e acabou ficando de fora desse último jogo. Então eu tenho certeza que essa semana vai servir sim para a gente recuperar, ficar 100%, colocar em prática aí o que a gente vinha acertando, o que a gente vinha errando, tentar melhorar. Então eu creio que vai ser muito importante essa semana cheia. Pergunta de Bruno Mucchi da Rádio Caxias. A equipe tem vendido caro seus resultados no Brasileirão. Que postura o time precisa adotar para voltar a pontuar como visitante? Com certeza. Eu creio que a gente tem se dedicado muito nos jogos. Brasileirão Série A, como o Marquinhos diz, é jogo de xadrez. Então a gente perdeu esses 2 jogos, no meu ponto de vista, lá contra o Ceará e contra o Bahia no detalhe. Contra o Ceará a gente desconcentrou 5 minutos de jogo e acabou tomando 2 gols e colocou tudo a perder. Contra o Bahia, um jogo que estava, no meu ponto de vista, um pouco controlado. Acabou o Bahia saindo numa escapada do lado direito e acabamos tomando gol. Infelizmente, o campeonato é assim, não tem tempo de lamentar. Eu creio que a gente está se dedicando, a gente tem feito boas partidas. Como você falou, a gente tem vendido caro sim, só que a gente não pode deixar passar essas oportunidades, né? A gente, lá contra o Ceará, contra o Bahia, a gente poderia ter buscado um empate, ter saído com um empate, né, na verdade, dos jogos, e a gente não conseguiu. Então eu creio que a gente ter um pouquinho mais de atenção nesses detalhes, porque se a gente pontua lá fora, a gente estaria com uma posição melhor na tabela. Então ficar mais atento nesses detalhes,
Essa semana cheia vai servir para isso. Então é mais corrigir esses aspectos que eu tenho certeza que a gente vai crescer na competição. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. O Vitor Cuesta declarou recentemente a amigos que você foi o centroavante mais difícil que ele marcou na temporada. Como você recebe esses elogios de jogadores experientes e tem sido o melhor ano da tua carreira? Pô, fico muito feliz, não sabia disso, né? O Cuesta é um jogador de muita qualidade, de um nível excepcional. Atuando no Brasil hoje, todo mundo sabe que ele é um dos melhores zagueiros aí que atuam no Campeonato Brasileiro. É um cara de muita qualidade. Também é um dos zagueiros mais difíceis que eu já enfrentei. Pela qualidade que ele tem, ele sabe sair jogando muito bem e também sabe chegar mais firme a hora que tem que chegar. Então é um zagueiro muito experiente também, zagueiro de seleção argentina. Então fico muito feliz de receber esse elogio. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo lá no domingo. Vai ser mais um confronto, né? Se eu não me engano é o 4º na temporada. Então eu fico muito feliz. Esse momento que eu estou vivendo com certeza é o melhor da minha carreira. Tenho me dedicado ao máximo para continuar mantendo esse nível bom, a cada jogo fazendo gols e ajudando a Juventude. Pergunta de Marcelo Rocha, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. A última vitória do Inter em casa foi justamente contra o Juventude ainda no Campeonato Gaúcho. O que ficou daquele jogo para o Juventude, que esse reencontro entre as equipes pode ser importante? A gente sabe que a última vitória deles foi contra a gente, só que foi em outro campeonato, em outro momento também. Aquele jogo eu me recordo muito bem, a gente no primeiro tempo fez um grande jogo, acabamos tomando 2 gols ali em vacilos, assim como a gente já teve no Campeonato Brasileiro, e a gente vem se cobrado muito para não cometer esses mesmos erros. Então eu creio que vai ser um grande jogo, as duas equipes vão buscar a todo momento a vitória, eles estão vivendo um momento diferente e a gente também quer ir lá para buscar pontos, então eu tenho certeza que tem tudo para ser um grande jogo. Pergunta de Roberto Perusso, Globo Esporte RS. Peixoto, o que muda para você quando o time entra em campo com 3 atacantes ou na formação com 2 avançados? Olha, ali mais gente na frente, é claro que eu vou ter mais oportunidades de gols, mas também se você pegar os jogos contra o Flamengo e contra o Grêmio, se eu não me engano, que o Marquinhos optou por preencher mais um pouco o meio, eu tive também oportunidade de gols. Então isso vai muito da característica do jogo. O Marquinhos sabe muito bem o que faz, a cada jogo ele tem uma estratégia montada, isso ele já deixou bem claro para todos nós jogadores. Então eu creio que a cada jogo a gente vai estudando o adversário, vai montando as estratégias para a gente sair feliz dentro de campo. Para fechar, Gustavo Pasquale, Rádio Portal da Bola. O Juventude tem criado poucas oportunidades para marcar durante os jogos. O que é preciso fazer para melhorar esse aspecto da equipe? Como eu falei, a gente estava tendo muito pouco tempo de treino, né? Um jogo em cima do outro, viagem em cima de viagem, então a gente não tinha tempo para treinar. E a gente vinha sendo muito cobrado por isso e a gente vinha se cobrando bastante por isso. Então eu creio que essa semana cheia vai ser importante. Junto aí com a comissão técnica, a gente vai se dedicar ao máximo para esse aspecto de criação de jogada, esse último terço ali nosso melhorar e a gente ter mais oportunidade de gols. O Marquinhos sabe disso, essa semana ele já falou com a gente que a gente vai treinar bastante, então eu creio que vai ser importante essa semana cheia para a gente matar esse aspecto que está incomodando também a gente, que a gente tem criado pouco. Mas vai ser bom essa semana cheia para a gente recuperar e acertar aí as coisas que a gente tem que acertar.